O Lula esteve formidável no Rio de Janeiro, na COP dos 20. Discursos porretas pela paz no mundo, pela eliminação da pobreza. Mas logo depois eu vejo na internet um discurso do Lula dizendo que como o Estado não pode fazer tudo, ele vai ampliar as concessões. Concessões de pedágio, como o absurdo que ele fez aqui no Paraná em parceria com o Ratinho. Como é que fica essa história de construir estrada? Vamos lá. Eu fui governador 3 vezes, eu fiz estradas através do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, da nossa Secretaria de Transportes. O Lula pode fazer a mesma coisa com o Ministério dos Transportes e o DNR, Departamento Nacional. Mas não pode fazer tudo, eu concordo. O DR está desequipado, o DNR também, os governos que tiraram a capacidade de ação. Mas mesmo que tivesse equipado, não poderia fazer tudo. Então pode licitar a construção de uma estrada, mesmo sem pedágio, principalmente sem pedágio. Mas ele poderia até pôr um pedágio público, mas pode também, no limite, fazer uma concessão. Daí o DR, o Ministério dos Transportes e Secretarias de Transporte dos Estados podem fazer a licitação, estabelecendo o custo da obra e, se for o caso de pedágio, estabelecendo os preços, sempre favorecendo a população e a economia, fazendo isso funcionar de uma forma acessível ao desenvolvimento econômico. Mas não. O Lula aqui no Paraná fez um jogo em parceria com o Rato, o governador. Pedágio licitado na Bolsa. O que significa isso? Entram na licitação fundos de investimento. O primeiro trecho aqui do Paraná foi vencido por uma empresa de paraíso fiscal, das Ilhas Caimã. Empresas que se destinam a ganhar dinheiro. Não foi nem feito pela Secretaria de Transporte ou Departamento de Estradas e Rodagens procurando uma empresa construtora de estrada. O que essa empresa de investimentos pretende? Ganhar dinheiro. Então, deixando até de fazer uma licitação com o Ministério dos Transportes, com a Secretaria de Transportes, o DNR e o DR, ele está colocando mais um fator de financiamento, de enriquecimento no processo. Porque esse fundo de investimento ganha a licitação, uma mágica, não sei como é que pode ganhar, e quer ganhar dinheiro e vai contratar, então, uma empresa. Por que o Estado não contrata diretamente a empresa que vai fazer a estrada? Por que esse intermediário para ganhar fortunas? E daí o preço do transporte vai lá para a Lua. É isso que o Lula quer. Ele faz discursos fantásticos, depois a prática dele não tem nada com isso. Meu Deus, minha gente, é uma vergonha o que o presidente Lula disse a respeito do Estado não poder fazer. Pode fazer pelo Ministério, pode fazer pelo DNR e pode fazer com empresas brasileiras. Não, ele bota outra empresa, outro grupo para ganhar dinheiro que vai contratar uma empresa para fazer o serviço. Ele está aumentando automaticamente o preço, que vai ser pago diretamente pelo pedágio, são concessões pedagiadas. Então, minha gente, o Lula precisa parar de dizer bobagens desse calibre. Eu entrei na sua campanha, eu acreditei nas mudanças, mas o que eu vejo hoje é uma cessão à direita, aos fundos de investimento, ao capital financeiro que não tem nada a ver com a produção, o número de empregos. Por que entregar uma concessão para um fundo de investimento que vai contratar uma empresa para fazer? E esse fundo de investimento vai ganhar uma fortuna de lucro nesse processo. E depois tem o lucro ainda da empresa que vai fazer a obra. Ela não vai fazer por caridade, ela quer ganhar alguma coisa. Então, minha gente, a besteira que o presidente Lula disse é monumental. Me perdoem a franqueza, mas isso tudo tem que ser dito. Aliás, o momento agora até talvez não fosse para dizer isso, porque nós temos aí os 37 indiciados. Eu acho pouco. Eles têm que ser duramente punidos pelo que fizeram. Muita gente diz, não, é uma tarefa do Tribunal Militar. Eu acho que não.
Os tribunais corporativos não levam a lugar algum. Eu, no Senado, lancei a proposta do Conselho Nacional do Ministério Público, mas eu dava a esse Conselho Nacional uma característica civil, porque se ele for corporativo, o pessoal não se condena. Um tribunal corporativo de medicina dificilmente condena com dureza um médico. O tribunal do Ministério Público dificilmente condena um procurador. O Tribunal de Justiça é a mesma coisa. Eu fiz o projeto porreta. Fiz o projeto inspirado em modelos do mundo inteiro. Mas, de repente, não mais que de repente, eu fui eleito co-presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano da Eurolat. E quando eu fui para fora do Brasil, para Bruxelas, para assumir a presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que era o Jefferson Pérez, casado com uma desembargadora de Manaus, da Amazonas, do estado do Amazonas, disse que o meu projeto era inconstitucional. E na minha ausência, contra todas as regras do Senado Federal, ele apresentou um substitutivo que dava uma maioria significativa para a corporação no Conselho Nacional de Justiça. E fez a mesma coisa com uma proposta para o Conselho Nacional do Ministério Público, que era o meu, ele fez uma proposta igual para o Conselho Nacional de Justiça, dando poder às corporações. E o fim disso está aí. Então, minha gente, o crime desses 37 militares e ex-ministros e participantes do governo Bolsonaro, incluindo o Bolsonaro e o seu candidato a vice-presidente, foi um crime contra as instituições brasileiras, contra o país. Não foi contra o Alexandre, nem contra o Lula, nem contra o Alckmin. Foi contra as instituições e tem que ser julgado, não pelo Tribunal Corporativo. Porque se fosse caso do Tribunal Corporativo, eles já deviam ter agido. No momento que tiveram notícia da patifaria montada pelos bolsonaristas, pela direita do Exército, e o Exército não é de direita, o Exército, as Forças Armadas existem para garantir as nossas fronteiras. Isso é um desvio corporativo por uma parte da cúpula das Forças Armadas, dos três poderes. Justiça tem que ser feita pelo Supremo Tribunal Federal e rapidamente. Agora, por outro lado, minha gente, o Lula fica com um discurso para encantar a gente e depois a sua prática, na voz dele mesmo, nós não podemos fazer tudo pelo Estado. Daí ele bota uma empresa para terceirizar a concorrência, um grupo mais para ganhar uma fortuna, e quem paga a tarifa é o usuário das estradas. É uma conversa para iludir as pessoas. Não era isso que eu esperava do governo Lula. E eu faço essa revelação, esta denúncia, é denúncia mesmo, esperando que mude isso, que abram os olhos. Que tipo de força está fazendo o Lula dizer isso? De repente ele diz, o trabalhador não quer mais a CLT. Quer o quê? Quer trabalhar sem limite na mão do capital? Não estou entendendo os caminhos que nos levam a esse governo. O que queriam os 37 golpistas denunciados pela Polícia Federal? Entregar o Brasil? Mas o que o Guedes estava fazendo é a mesma coisa que está acontecendo hoje com o governo da Frente da Esperança. Esse governo que nos deu tanta esperança e que para mim hoje é o governo da desesperança. E essas contradições do Lula me deixam escandalizado. Mas ninguém fala nada nisso. Mesmo na COP20, vocês ouviram alguma notícia sobre a sensacional nova presidente do México, que estatizou o sistema de combustível, de petróleo, e tudo está tomando posições seríssimas? Não. Ela simplesmente não foi referida. Mas o Lula estava lá, cantado em prosa e verso, ao mesmo tempo que ele propunha as concessões para fundos de pensão na Bolsa de processos de construção de estradas com pedágio. Minha gente, é de doer na alma. O que é que está acontecendo no Brasil? Mas agora, essa questão dos 37 eu espero que seja rápida e cadeia mesmo. Só não acredito que sejam só 37, mas não irresponsavelmente atribuam às Forças Armadas o papel do golpe. É uma minoria na cúpula ligada ao governo, ao Estado-Maior, que cometeu essas barbaridades.
As Forças Armadas têm que ser respeitadas, elas existem para garantir as fronteiras do Brasil. Mas sem conversa mole de julgamento militar nisso. É o Supremo Tribunal Federal. Um abraço, minha gente, do Requião.